Sim, vamos lá. O meu nome é Richard Nascimento, se você não me conhece. Se você me conhece, meu nome também é Richard Nascimento. E aí eu quero começar já falando, separei aqui para poder eu não me perder, sobre o momento que eu ainda estava dando aula. Porque assim, a capa do vídeo tá aí, né? Você nunca vai chegar ao topo. Na verdade, é porque muitas pessoas falam isso pra nós, né? Algumas abordagens chamam isso de crenças limitantes, né? Normalmente começa para as pessoas mais chegadas nossas, mas qualquer um pode falar alguma coisa que interrompa a nossa linha de raciocínio. E eu quero contar algumas histórias, aproveitando que já que é o salve para os inscritos, então eu posso falar um pouco mais, posso demorar um pouco mais no vídeo. E aí eu tenho algumas histórias para contar. A primeira é quando eu estava aqui, já em Araruama, e estava dando aula, autorizado pelo meu professor. Eu era instrutor ainda, né? Era faixa roxa. Autorizado pelo meu mestre e tava dando aula e tal, só que o que acontece? Era projeto, eu sempre fazia a galera se mexer. Nunca era totalmente de graça. Em que sentido? Nem sempre era um pagamento com valor monetário, com dinheiro. Mas algumas vezes, quando a pessoa realmente não tinha uma condição, porque na verdade era um projeto, tinha ali uma taxa simbólica, mas quando a pessoa não tinha, mesmo quem tinha, era sempre motivado a fazer algumas atividades como reciclagem, tudo bem feito, que era normalmente com garrafa PET. Tem todo um critério para a pessoa também não ficar exposta demais, a criança, né, não ficar exposta demais. Eu digo assim criança, mas eram todos adolescentes, jovens e já alguns chegando já à maioridade, já sendo jovens adultos. Essa introdução é para você entender qual era o cenário. Até então as coisas estavam dessa forma. Eu trabalhava no supermercado na época, já tinha interesse de fazer algumas formações dentro da área profissional e comecei a dar aula. Primeiro foi num espaço em si, não sei se eu vou poder falar o nome do lugar, mas então assim, era um espaço onde já tinha um trabalho social, e aí fui fazendo um trabalho ali, aconteceram algumas coisas que a gente não podia mais estar ali, fomos pro meio da rua, do meio da rua fomos pra minha casa, porque eu aluguei um lugar maior, e a gente podia estar dando aula na minha casa. Em algum momento, uma pessoa, um vereador, foi na minha casa, a mando de um aluno mesmo que era conhecido, e falou: olha, tem um contrato disponível e tal, pelo governo do estado, na época era o UERJ que pagava, você quer? E assim, eu já tava muita gente já tinha ido lá em casa para poder fazer proposta, e enfim, era sempre falação, então não é que eu não acreditei, eu não queria botar esperança demais, uma expectativa em alguma coisa, mas também não desacreditei. A única coisa que eu falei de imediato: não faça campanha, todo mundo vai saber que você colaborou da maneira que você tiver colaborado. Se for um contrato, na época era 850, desse valor que você está falando, todo mundo vai saber que o projeto tem esse patrocínio e tudo mais, e qual é a origem, que na época era a UERJ, ou seja, o governo do estado através da UERJ que estava remunerando alguns voluntários. Se você der alguma coisa aqui, todo mundo vai saber, mas se vier outra ideia, vai dar também, não faça campanha. Ele falou: não, tudo bem, eu só vou pedir que você esteja em outro espaço. Resumindo, veio pra mim uma oportunidade ímpar, porque a arte marcial é cara, né? Na hashtag Karaterapia, inclusive, se botar aí hashtag Karaterapia, você vai ver vários vídeos meus falando, toda vez que eu falo de Karatê aqui nesse canal, ou quando eu estive junto com o mestre Léo Ryan ou outros professores falando de Karatê ou de arte marcial, na hashtag Karaterapia tem às vezes que eu fui lá, ou alguns alunos meus fazendo exibição. Aí voltando aqui, o que aconteceu? Através desse patrocínio ficou mais confortável muita coisa, porque eu e minha esposa trabalhávamos. Na época não tínhamos filho e dava para se manter bem. Só que para manter o karatê em si, já que eu não era remunerado até então, era uma coisa meio salgadinha, principalmente porque é uma arte marcial elitizada. Daí o meu interesse em estar fazendo através de projetos, porque o karatê, como ele é uma arte marcial elitizada, ele é muito caro, né? Na maioria dos lugares, eu não sei aí, de repente a cidade, o estado que você possa ser um pouco mais barato ou mais caro, não sei. E isso em si já entra direto numa segunda história ainda envolvendo karatê. Eu acho que o vídeo vai ficar imenso, então eu vou segmentar com outras histórias. Se ficar longo demais em excesso, eu vou segmentar outras histórias, mas eu já te adianto que o que eu vou falar agora é sobre a faixa preta, o que aconteceu logo depois de eu perder o contrato e aí vir outra oportunidade, sobre como eu comecei a investir sem ter nada por 3 vezes, 3 oportunidades assim num intervalo de tempo com nichos diferentes,
e mais a minha formação, enfim. Volta aqui, com relação à faixa preta. Quando eu falo que é caro, não sei se a tabela que eu vou falar é universal, é de todo mundo, é assim. Mas da marrom para preta, é um salário mínimo à federação. Para você já, no meu caso, federado e confederado. Para validar não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Porque tá até bom. Tem artes marciais que são muito mais caras. Mas para mim, para aquela ocasião em si, estava caro. Principalmente porque o governo do estado, ele foi pagando e não pagou mais. Porque acontece mesmo, os contratos eles são de livre exoneração. Na época, o Brasil começou a entrar numa crise muito forte. E ele não tava mais, a UERJ não estava mais pagando os professores da UERJ, da faculdade. Então eu não ia pagar voluntário, né? O projeto era uma coisa a mais, era uma coisa assim, social, para dar extensão. Só que eu continuei dando aula, porque antes eu já dava aula, então eu continuei depois. E aí o que aconteceu? Uma das pessoas que era muito próximo do meio, onde já tinha visto algumas aulas, trocamos algumas interações, ele também tem um entendimento de arte marcial, eu não posso falar o nome dele, que inclusive foi um pedido que ele fez na época que interviu, enfim. E aí ele falou, poxa, mas como é que ficou essa situação, não sei o que e tal. Aí eu expliquei a situação do Estado, ele se propôs a estar dando uma força, não ia ser mesmo valor de remuneração, não ia chegar nem um terço, mas ia ser mais um gás, o que já ia ser muito bom, porque aí eu conseguiria manter um padrão de treinamento, porque aí não ia atrapalhar em nada. Ajudei muita gente no sentido assim, não ajudei muita gente, beneficiei as pessoas que trabalhavam junto comigo dentro do nicho marcial, com uma coisa que eu não precisei botar a mão no meu bolso, que já é uma coisa que veio do Estado, e também as questões das federações, só que na migração de marrom para preta ia estava muito caro, e eu ia pegar e investir o giro todo, né, para poder fazer a migração de marrom a preta, só que acabou o contrato. E aí o que aconteceu? Eu pensei, poxa, se eu ficar em uns 2 anos juntando 100, porque além da graduação em si, da federação, da papelada, eu ia ter que fazer um deslocamento para Niterói, então mais passagem, mais a estadia lá, porque é de manhãzinha, então tem que ir um dia antes, tem que dormir lá. Resumindo, com 2 salários dá para eu ir, se eu guardar por 2 anos aí de 100 a 150, daqui a 2 anos eu faço. Numa conversa que teve com esse patrocinador em si, né, que é uma pessoa de boa vontade, até porque ele não divulga marca, ele não quer que eu divulgue nome, enfim. Ele conversando comigo falou assim, poxa, eu entendo de arte marcial, você tá um tempo já na marrom, já era pra você tá na preta, não é? Eu falei, olha, eu recebi a convocação e tudo mais. Ele, então o que te falta? Eu falei, questões técnicas. Só questão técnica, falta um pouco de técnica, resolvido isso eu vou, mas daqui acho que uns 2 anos eu consigo e tal. Resumindo, não foi na intenção não foi na intenção de pedir nada, né? Até porque eu não pedi, ele perguntou e ele já estava ajudando, né? Onerar mais ainda. Ele já tinha se proposto a ajudar também em outros eventos, para poder eu não ter nenhum custo com aquela comoçãozinha, né? Fazer uma competição interna, enfim. E aí ele mesmo falou assim, na hora ele não falou nada, minto, na hora ele não falou nada. No dia seguinte ele mandou um texto imenso, falando só assim, cara, não precisa ficar preocupado com relação à questão financeira da federação, porque isso eu resolvo. A única coisa que eu vou te pedir é para continuar não dizendo o meu nome, você pode contar a história, mas não diz quem sou eu, não quero que divulgue nada meu, e continua sendo essa pessoa que você é. Aí um texto imenso falando sobre conduta, né? Sobre o projeto, sobre a conduta, sobre a maneira que eu proliferei a arte marcial, tanto da forma terapêutica quanto dentro da mente das pessoas de forma cultural. Enfim, então toda vez que alguém chega pra você e fala que não dá pra chegar no topo, tem mais história que eu vou deixar pra outros vídeos, mas cara, põe uma coisa na sua cabeça, é mentira. Nem tudo que a gente quer a gente consegue. É outra mentira, cara. Pode não sair exatamente da maneira que a gente planejou, porque a gente não entende bem as coisas, sabe? Mas pode sair melhor do que a gente planejou. Se você quer começar alguma coisa e fala assim, poxa, mas e se der errado? É normal que você tenha esse pensamento. Agora, e se der certo? Sabe? Pensa as duas coisas. E se der errado? Você está disposto a arcar com as consequências do e se der errado? Porque isso é saudável também. A gente não pode dar uma de maluco e ser tão positivo que comece a ser lunático. Mas também se você for negativo, você nunca vai fazer nada. E se lá atrás eu tivesse estagnado e falado, cara, não dá porque eu não tenho condição financeira. Mano, eu vou continuar mesmo assim, sabe? Se tiver que acontecer, simplesmente vai acontecer, alguém vai me ver. Eu já comecei adiantando aqui o assunto dos outros vídeos, que tem
3 ou 4, né? Depois eu vou enumerar outras ocasiões que são meio mirabolantes. Então, você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de Deus, de sorte, de acaso, sei lá, de energia quântica, pode chamar do que você quiser. Nem sempre a questão é o dinheiro, entende? Porque às vezes o que você quer de benefício é o que você vai conseguir através dele, e às vezes você nem precisa dele. Do dinheiro me refiro, porque, por exemplo, eu precisava de valores razoáveis para poder ir até Niterói, para fazer a graduação, para poder pegar isso, passando no exame. Apto eu estava pronto para a oportunidade, e já me reconheciam como tal. Então, quer dizer, era só uma questão de aparecer uma oportunidade, mas eu estava me planejando, não estava esperando cair do céu. Só que caiu do céu, entendeu? Eu estou dando um exemplo, vai vir mais em outros vídeos, mas então o que eu quero falar para você? Vê bem o que você quer fazer, porque se você quer, sei lá, viajar, não, tem um sonho de um dia ir, sei lá, pra Disney e tal, então você tem passaporte? Se não tem, vai tirar, isso não onera, entendeu? Não tô falando que não vai onerar nada, porque você vai ter que, dependendo de onde você mora, você vai ter que se deslocar para algum lugar, mas e se vier uma oportunidade, de repente você ganha por qualquer coisa, você comprou alguma coisa dessas que você de repente nem acredita, sorteou tua viagem para Orlando, e você não tem passaporte, cara, então se você se preparar, a oportunidade vai chegar. Tem até algumas pessoas que já usam esse jargão, né? A sorte é igual oportunidade mais meu preparo. O que está dentro do seu controle para você conseguir fazer? Faz, cara. Se está dentro do seu controle, pega e faz. O que não está no seu controle, não está no seu controle. O que você pode fazer? Entendeu? Se você tem crença, você vai se apegar à sua crença e vai fazer o que você julga que desde que seja ético, moral, coerente, não seja ilegal, faz, cara. Entendeu? Ninguém pode te julgar por isso, mas vão te julgar por isso. E é isso que você tem que estar pronto. As pessoas olharem pra você e não acreditam no seu negócio, ou não acreditam nisso aí, e daí, cara? Você que tem que acreditar. Você que não pode diminuir a sua crença por causa dos outros. Então, não acredita quando alguém contar essa mentira que você não pode chegar ao topo, porque você pode. Você pode se movimentar. Entendeu? No caminho haverão obstáculos. Se você achar que vai ser fácil, realmente, se você não estiver disposto a errar, nem começa, entendeu? Mas se você está mesmo disposto a pagar o preço, sabe exatamente o que você quer, e a sua crença é obstinada o suficiente para passar por qualquer adversidade, pega e encara, cai para dentro. Fala comigo, hora de eu dar o salve pra galera. No final do vídeo vou falar aqui sobre essa capa maravilhosa. E para isso eu vou contar algumas histórias minhas, mas vamos pro salve primeiro, vamos pro salve. Lembrando que eu já dei outros salves, então vamos do que eu lembro aqui pra frente, né? Começando aqui o salve para Silvia Alves, para Luciano Lois, salve para Suzane Cortes da Silva Moreira, salve para Osângele Camara, salve para Ana Matéria de Construção Magno, salve para Flávio Rocha, salve para Diógenes Ribeiro, grande Diógenes, salve para Jane Basílio da Silva, salve para MC Cachorro 7, salve Ana Luiz Teixeira, salve Manuela Areias, salve Beatriz Souza, salve a Escola dos Pregadores, salve a Johnny Black, salve Laerte Barbosa, salve a Meia do Caçador 5.5, salve a Sensei Crazy, o Senpai Crazy, salve Carolina Meirelles, um salve para Iane Barbosa, um salve para Scanzinho, um salve para Rolando Rocha, Dumont, Olimpo, Fandom, alguma coisa, salve Tiquiri, Cactos e Suculentas, salve Warlock PJR, salve Túlio Venom, salve Douglas Oliveira, salve Wendel Milgrau, salve Eduardo Campos, salve Camille LB, salve Cani Arion, salve Rafael Williams, salve Creu Matos, salve Carolina Fernandes.